Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui extremamente importante. Hoje eu vou trazer o tema desse vídeo como uma das ações mais queridinhas aí pelos investidores na Bolsa de Valores, que é a própria VEG. Tá, a gente vai falar um pouquinho aqui dos principais pontos, principalmente com as notícias que a gente recebeu recentemente, do seu resultado, do seu balanço fechado no terceiro trimestre. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com outros investidores também que investem em VEG para que vocês façam cada vez melhores investimentos. Você aí provavelmente já ouviu falar da VEG, certo? Aquela empresa muito conhecida pelos investidores de longo prazo na própria bolsa e que geraram excelentes lucros aí, excelentes rentabilidades para aqueles investidores que têm uma perspectiva um pouco mais defensiva na sua carteira de ações para o longo prazo. Exatamente, pessoal. A gente está falando da VEG, que é aquela gigante empresa brasileira que está envolvida na fabricação de motores elétricos, transformadores e também nos principais produtos e segmentos quando a gente está falando do setor industrial. Com isso, a gente já viu na semana passada o resultado publicado aí pela própria VEG superando a expectativa dos principais analistas aí do mercado, do qual eles precificavam um fechamento do terceiro trimestre em um lucro de aproximadamente aí de 1,61 bilhões de reais, enquanto nessa última perspectiva da semana passada a gente teve um resultado da VEG em mais de 1,65 bilhão de reais também, tá? Isso aí trouxe excelentes perspectivas do mercado e também a gente vai debater um pouquinho sobre isso, principalmente pelo fato de que hoje, quando a gente pega o resultado do ano fechado de 2025, a VEG caiu mais de 20-25%. Então, o que está acontecendo, Lina? A gente está tendo um lucro líquido dessa empresa acima do projetado, principalmente nesse fechamento terceiro tri, mas as ações estão fechando aí hoje, né, de forma atualizada, em menos 20, menos 25%. Então a gente vai entender isso nos detalhes também. Então, pessoal, eu trouxe aqui exatamente a matéria, né, que reflete essa última atualização do mercado com respeito ao anúncio da VEG, e a gente vê que a VEG reportou um lucro líquido de 1,65 bilhões de reais. O resultado cresceu 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado e 3,7% na comparação com o trimestre anterior, que é o segundo trimestre. Com isso, né, a gente viu que a VEG conseguiu entregar um resultado ligeiramente melhor que o esperado pelo mercado, que projetava um lucro líquido de 1,6 bilhões, igual eu falei no começo do vídeo, para a fabricante de motores elétricos. Qual que é o bacana aqui que a gente tem que considerar esse ponto também, pessoal? A receita líquida total, né, se a gente vê aí nos relatórios publicados pela própria VEG, foi em torno aí de 10,2 bilhões de reais, que representou um crescimento de 4,2%. E qual que é o ponto interessante aqui da gente perceber como investidor também? 4 bilhões desse lucro da receita líquida que a gente conhece vieram diretamente do mercado interno aqui do Brasil, enquanto 6,2 bilhões de reais vieram exatamente das exportações que advêm da demanda internacional. Então vocês percebem que a VEG tem uma diversificação muito bem feita e muito bem estruturada na sua fonte de receita, tanto no mercado nacional quanto também no mercado internacional. E isso favorece, de certa forma, essa questão estratégica da empresa, mesmo outros fatores impactando ela diretamente, como que a gente vai falar aqui, né? Como a guerra tarifária, enfim, a desvalorização do dólar frente ao real. Então esses pontos a gente vai comentar também, e isso se justifica muito por conta da ação hoje ter caído mais de 20-25% aí no ano fechado de 2025. Então a gente vai falar sobre isso também. E mesmo com toda essa volatilidade do cenário internacional, a VEG conseguiu entregar um resultado muito dentro da expectativa que a gente esperava, né? Principalmente os analistas aí do mercado, agora nesse terceiro trimestre. Inclusive, pessoal, a VEG trouxe até um ponto, um comentário importante aqui no último relatório, dizendo que, apesar do momento mais desafiador para a aceleração do crescimento, a VEG continua a observar boa demanda nos negócios tradicionais, aliada às oportunidades dos negócios voltados à infraestrutura elétrica. Isso aí foi o último dizer aí do balanço divulgado na semana passada com respeito ao terceiro trimestre também. Agora vamos ao ponto em que está incomodando os investidores, principalmente nesse ano de 2025. As ações da VEG, como a gente viu nesse ano, para quem acompanhou de perto, estão caindo mais de 20% aí e já foram ações consideradas as queridinhas da Bolsa de Valores, né? Sendo assim até apelidadas por vários investidores aí, até pela mídia, como a fábrica de bilionários. E não é uma quedinha não, tá? A gente está falando aqui exatamente de um desempenho acumulado no ano de cerca de mais ou menos 24% aí de queda. Muito em contramão com o próprio Ibovespa, que mesmo nesse cenário de Selic a 15,
se desempenhou muito acima dessa cotação, por exemplo, da VEG. Inclusive, pessoal, trazendo até para vocês a cotação aqui, eu estou colocando o gráfico exatamente semanal, ou seja, cada candle, cada barrinha dessa aqui representa uma semana, a gente viu uma queda aí abrupta exatamente no ano de 2025 muito grande. Dependendo aqui do período que eu peguei, ó, de mais de 40%. Então, mesmo em contramão com o Ibovespa, a gente viu uma queda muito forte na perspectiva dessa empresa. Ponto importante que a gente tem que pontuar aqui também. A VEG, pessoal, por ser uma Ferrari aí das ações no nosso mercado de capitais e ter múltiplos extremamente esticados, a gente sabe que qualquer trimestre que apresente o resultado um pouquinho abaixo da expectativa do mercado, o mercado vai punir ela de forma geral e com isso a cotação vai muito para baixo, tá? E isso foi muito por conta desse ano. A gente vai falar sobre outras perspectivas também que justificaram essa queda, mas é importante a gente alinhar isso daí. Qual que é o ponto importante que eu sempre falo aqui para vocês? Pensando numa visão de longo prazo, vamos mudar aqui de semestral para mensal. Olha só, pessoal, desde anos atrás, né, eu queria ter muito investido há muito tempo atrás, a gente percebe um crescimento muito interessante da própria VEG na cotação que a gente conhece hoje da Bolsa. Mesmo em cenários, de novo, bem atípicos com respeito a essa queda, principalmente desse ano, a gente vê uma ação, né, um case de sucesso quando a gente pensa exatamente no longo prazo. E aqui que é justamente a gente que tem que aproveitar pensando como investidor, tá? Inclusive, o último mês, olha que bacana, acabei de ver esse candle aqui, subiu mais de 16% com respeito principalmente a esse dado publicado na semana passada sobre o terceiro trimestre deste ano. Agora, voltando um pouquinho no contexto e os desafios que eu estava falando sobre a queda da VEG, a gente vê que o que explica isso primeiramente? Primeiro, a desvalorização do dólar frente ao real neste ano, né, muito por conta do tarifaço que a gente acompanhou, e isso, de certa forma, pela VEG ter mais da metade da sua receita proveniente de exportações, acaba reduzindo significativamente o seu lucro também. Inclusive, pessoal, um adendo importante aqui sobre quem tem VEG na carteira. Se você tem VEG, muito provavelmente você também tem uma parte dolarizada no seu portfólio. É importante contabilizar essa questão também, porque muito da receita que a gente sabe que a VEG providencia no seu balanço trimestral advém das exportações, né? Inclusive, vou até mostrar para vocês isso aqui no site do Investidor 10, proveniente das principais receitas que a VEG tem no quesito de localização. Como que eu estava falando para vocês, pessoal, se a gente vir aqui no próprio site do Investidor 10, na parte de regiões onde a VEG gera receita, a gente percebe que mais ou menos 44% de sua receita proveniente advém exatamente do Brasil, enquanto mais da metade advém do exterior. Então, 29%, que representa 2,89 bilhões na América do Norte, 14% na Europa, 7% na Ásia e por aí vai, tá? Então, novamente, com essa perspectiva e contexto do tarifaço do Trump, né, dos Estados Unidos, que representa o dólar, e a gente sabe que é a moeda mais forte hoje globalmente, isso impacta diretamente no resultado da VEG. Mesmo tendo um resultado muito interessante divulgado na semana passada sobre o terceiro trimestre, a gente vê uma resiliência da própria empresa, mesmo com esse cenário adverso, tá? Então, isso se justifica também a queda desse ano, mas em contrapartida a gente tem sim perspectivas muito boas para a empresa, principalmente se o cenário vier a melhorar no médio e longo prazo, tá? Esse é um ponto extremamente importante da gente considerar também. O segundo ponto importante também que eu vou revisar aqui que eu comentei com vocês, quando a gente está falando, por exemplo, da VEG, que é uma excelente empresa aí, muito queridinha na Bolsa de Valores pelos principais investidores hoje do mercado, a gente tem muitos múltiplos aí definidos e muito esticados também, muito acima da média. Então, qualquer resultado abaixo da expectativa do mercado, a gente vê uma punição muito forte com respeito à desvalorização e com isso a gente tem também uma perspectiva para aproveitar esses momentos, tá? Inclusive, não sei se vocês se recordam, mas no segundo trimestre deste ano, a gente viu uma queda muito forte no preço da VEG, muito por conta do resultado muito abaixo da expectativa nesse segundo trimestre. Então, é importante a gente falar que parte da queda desse ano de mais ou menos 25% até o momento, a gente sabe que foi punida por conta desse resultado muito fraco no segundo trimestre. E o terceiro e último ponto, que é importante a gente destacar aqui também, é com respeito ao plano de fundo entre a guerra comercial de Brasil e Estados Unidos. A gente sabe que, mesmo isso não sendo um cenário catastrófico e significante para essa queda também, comparado aos pontos que eu falei anteriormente, mas isso de certa forma desfavorece uma perspectiva, principalmente nas exportações aí da própria empresa com respeito à sua geração de receita nos outros segmentos internacionais, tá? Então é importante colocar isso aqui em pauta também. Agora, voltando um pouco para o mercado, mesmo com tudo isso sendo positivo nesses pontos que eu comentei, a gente sabe que a VEG ela tem uma percepção
muito favorável para os investidores no geral, porque ela ficou muito cara com o passar dos anos. Se a gente pegar os principais indicadores aí que eu estou mostrando para vocês na tela, a ação ela subiu muito por conta do seu resultado aí, trimestre a trimestre, ano após ano, ser muito reloginho, que a gente chama, né? Então, nesse sentido, é natural que a gente tenha uma régua maior de exigência para o resultado da própria empresa. Mesmo no cenário novamente taxa Selic a 15 e também o Ibovespa chegando às suas máximas históricas, que vai em contramão exatamente nesse desempenho. Perceba que, quando o resultado desacelera, haja visto que a gente viu no segundo trimestre, o mercado vai lá, não perdoa e pune exatamente nessa cotação. Mas, em contrapartida, a empresa segue confiante na sua apresentação de resultados e estratégia do portfólio na geração de receita. E com isso, se você é investidor pensando em médio e longo prazo, com certeza, nesse momento de correção que a gente viu nesse ano, é um momento extremamente importante da gente fazer aportes relevantes. Então, nesse sentido, se você é um investidor que pensa também em ter essa questão de compor esse ativo no seu portfólio, é importante também você considerar esses pontos que eu falei aqui para vocês, pensando no médio e longo prazo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a VEG é um case interessante para aproveitar no momento? Ou é aquela empresa já que está com múltiplos muito esticados e você provavelmente vai esperar um cenário um pouco mais de pior aí, para que você possa considerar em ter ela na sua carteira de investimentos atualmente. E deixa aqui nos comentários, porque é sempre bom debater com pessoas com diferentes opiniões também e com conceitos diferentes sobre outras empresas ou o que a gente está falando aqui agora. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha agregado aqui brevemente nas informações para vocês, falando de uma das ações aí mais queridinhas hoje do mercado. Logicamente, né, quando a gente olha numa perspectiva de curto prazo, a gente vê um movimento, uma volatilidade muito acima do que a gente tem como filosofia de investidor. Então, se a gente pensa, logicamente, investindo em médio e longo prazo, principalmente comprando empresas e tendo boas empresas na nossa carteira de investimentos, tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito para você reanalisar o que você tem hoje ou considerar ter essa empresa se faz sentido na sua filosofia atualmente. Então é isso, pessoal. Finalizando aqui o vídeo, espero que vocês tenham curtido. De novo, se tiverem alguma dúvida, me mande nos comentários. Enfim, vocês têm o meu contato pessoal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.